de boleto com Pix por meio de um QR Code entrou em vigor hoje. A modalidade ganhou o apelido de Bolepix. De acordo com a autoridade monetária, as movimentações terão mais agilidade. A outra novidade com o Pix é o boleto dinâmico. A ferramenta vai disponibilizar que as empresas que recebem dos compradores pagamentos mensais por boletos possam antecipar o recebimento dos valores. O atacante Neymar chegou de helicóptero ao CT Rei Pelé para fazer o primeiro treino no retorno ao Santos. Ele foi apresentado à torcida na sexta-feira. O técnico Pedro Caixinha confirmou que Neymar vai estrear na quarta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Paulista. No horário de Brasília, 3h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 3h05. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Visani. Olá, boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Que tenhamos todos uma ótima semana, um ótimo mês, né? Eu sou Carla Visani, esse é o CBN Cotidiano, seu programa das tardes aqui na CBN. Já te peço participação pelo WhatsApp, 981324088. No programa de hoje, a difícil situação em Cabedelo por causa da violência. Nesta segunda, um homem foi morto a tiros na entrada da comunidade Castelinho. Ontem à noite, uma operação da Polícia Militar prendeu 9 pessoas, armas e mais de 500 munições na cidade. Atenção você que transita pela BR-101, naquele trecho lá perto do bairro das Indústrias, no sentido Recife, pois ele vai ser bloqueado a partir das 11 horas da noite de hoje para um serviço de montagem do escoramento do novo viaduto da região. As obras vão durar 2 madrugadas, então de segunda para terça-feira e de terça para quarta-feira. A gente explica como é que vai ficar o trânsito por lá. Na política, Felipe Nunes comenta o primeiro dia de agenda do paraibano Hugo Mota como presidente da Câmara dos Deputados em Brasília. Oi, Felipe, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde especial aos ouvintes da CBN. O novo presidente da Câmara, o paraibano Hugo Mota, já participou hoje de uma agenda com o presidente Lula. Ao lado dele também estava o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e Hugo Mota, nesse encontro, pregou o que ele disse no discurso de posse, né? Harmonia e independência entre os poderes. Inclusive, a gente vai falar também desse discurso de Hugo Mota, que foi cheio de recados e senhas. E é esse discurso que deve guiar o trabalho dele daqui por diante. Tá certo. Foi, como é criptografado, é isso, hein? Você vai decodificar tudo? Com certeza, decodificar tudo, viu? Porque eu peguei no ar essas mensagens que ele quis passar. E quem pode traduzir, né, quem entende bem de política sabe o que ele quis dizer ali nas entrelinhas daquele discurso. O que não disse exatamente com palavras, disse com gestos e nas entrelinhas. Tá certo. Estamos esperando a coluna de política, então. Segunda também tem oportunidade de emprego na Prefeitura de Santa Rita, em que abriu um processo seletivo com 160 vagas para contratação imediata. As inscrições começam nesta quarta. Nas colunas do dia, Fábio Ferreira fala de um erro comum e muito prejudicial no mercado. Eu vejo esse erro todos os dias. É quase automático as empresas e profissionais focarem na característica do produto ou serviço ao invés do benefício para o cliente. No alfabeto mercadológico de vendas, a regra é clara. O B vem antes do C. Quer saber que regra é essa e vender mais? Então vem comigo no CBN Cotidiano de hoje, na coluna Mercado de Trabalho.
A matemática e o peso dos aumentos nos preços dos combustíveis são o tema de Cássio Bezarria. Na última semana, foi anunciado um aumento de 10 centavos no litro da gasolina e de 6 centavos no litro do óleo diesel. Além disso, como forma de contornar os desalinhamentos dos preços domésticos com os preços internacionais, a Petrobras também anunciou um aumento de 22 centavos no preço do litro do óleo diesel. É sobre as razões e implicações desses aumentos que iremos falar hoje na coluna Cotidiano Econômico. E para trazer leveza para nossa tarde, tem a coluna Tá na Moda. Adriana Cavalcante fala hoje sobre o poder de um bom batom vermelho. Boca tudo, olho nada. É ele, o batom vermelho, que fez sucesso na Semana de Moda de Paris, no desfile da Chanel, e vem muito forte para esta estação e para as próximas. Na coluna de hoje, a gente vai ver como existem N motivos para usar o batom vermelho. São 3h10 e o CBN Cotidiano está no ar. Fala com a gente pelo WhatsApp 981324088. E lembra que você também acompanha a nossa programação ao vivo na internet pelo site cbnparaíba.com.br e no nosso canal no YouTube. Giro de Notícias. A violência em Cabedelo continua, já é frequente trazer notícias sobre homicídios ou ataques em meio aos conflitos entre grupos criminosos na cidade que fica na Grande João Pessoa. Ontem, a polícia conseguiu apreender 500 munições, mas não só isso, várias armas, entre elas um fuzil. Hoje, um homem foi morto na entrada da comunidade Castelinho. Diogo Pinheiro está no nosso estúdio para trazer os detalhes. Oi, Diogo, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a Rádio CBN nesta segunda-feira. De fato, um fim de semana de muita violência em Cabedelo, e eu começo falando desse homicídio que foi registrado hoje pela manhã na entrada da comunidade Castelinho. Segundo as informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada num cenário que acreditam ser de execução, com tiros que atingiram a cabeça e vários estojos de munição próximo ao corpo. Ainda de acordo com a PM, o homem já era conhecido pelas guarnições e foi preso em outubro do ano passado com 2 armas de fogo e uma grande quantidade de munição. A Major Viviane afirmou que depois de registrar essa ocorrência, pediu para que a família levasse esse homem para o Rio Grande do Norte, onde moram, mas ele acabou voltando para Cabedelo. A gente ainda não tem informação sobre a identificação desse corpo, a gente está acompanhando todo esse caso e qualquer nova informação a gente volta aqui na CBN com ele. Mas, Carla, infelizmente esse não é o único caso por lá no fim de semana. Na noite de ontem, 9 homens foram presos na comunidade Jardim Gama durante uma operação da Polícia Militar. Eles são suspeitos de envolvimentos com uma facção criminosa e com eles foram apreendidas 11 armas, um fuzil e mais de 500 munições. A gente conversou com a Major Viviane, ela contou que eles já chegavam atirando lá na comunidade, causando um terror, sem nem se importar com quem estivesse pela frente. Nós obtivemos informações que já pelo 3º dia tiveram sucessivos tiros lá na comunidade. E é um local onde residem pessoas que estudam, que trabalham, que são pessoas que são do bem. Então, estavam sendo feitas reféns por esse bando, dentre eles Júnior do Gás, que estava com mandado de prisão em aberto por homicídio, já é amplamente conhecido pelas guarnições. Com esse pessoal de Cabedelo, é um retrabalho que a gente vem fazendo já várias vezes. Eles captaram pessoas de outros bairros para ir até lá, a comunidade do Gama. Como a gente fala, tocar o terror com a população. No momento em que aconteceu, nós solicitamos que as guarnições, sob comando da Tenente Morgana, fossem até o local, fizessem o cerco, com o apoio da Força Regional, com o apoio das guarnições que faziam o entorno da comunidade, fizeram a varredura e localizaram esses indivíduos. Os de Cabedelo já são conhecidos e das outras comunidades a gente também está apurando. Eles chegaram na comunidade atirando. Já é a 3ª vez que, nessa semana, inclusive, que eles chegam na comunidade atirando, seja inocente, seja qualquer pessoa, eles estavam atirando. E você pode ver esse vasto armamento que foi localizado. Eu espero que dessa vez eles possam ficar presos, que vidas foram salvas nesse dia. As armas foram apreendidas sim, mas vidas foram salvas também lá na comunidade. E ratifico que o trabalho da Polícia Militar vem continuando baseado na confiança que a população tem nas nossas guarnições. Você vê que não é uma situação muito simples, né? O grupo já chegava atirando na comunidade,
não se importava se era uma guerra de facções, se eram pessoas inocentes que estavam na porta de casa, já chegavam atirando e aí foram presos pela Polícia Militar durante essa operação ontem, nesse domingo. A delegada Viviane Magalhães autuou esse grupo por organização criminosa, posse ilegal de armas e tentativa de homicídio. Ela também pediu exames nas armas para identificar se elas teriam sido utilizadas em outros homicídios, em outros crimes lá na região metropolitana, na região de Cabedelo, porque vale ressaltar justamente aquilo que você comentou, Carla, e é algo que a gente tem trazido com muita frequência. Muitos crimes acontecendo na região de Cabedelo, que enfrenta um confronto de facções, que já é chamado de guerra de facções criminosas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. E o dado mais recente que a gente tem é que até outubro do ano passado já haviam acontecido 52 homicídios em Cabedelo. E aí, de lá para cá, aconteceram outros mais que a gente vem noticiando por aqui, mas é uma situação que merece muita atenção à segurança pública lá da região de Cabedelo, especialmente quando a gente fala, como a própria Major falou nesse áudio que ela mandou, nessa entrevista que a gente fez com ela, vida de pessoas que estão ali no seu dia a dia, que estudam, que trabalham, que moram na região e que não estão seguras. Não estão seguras com esse avanço de grupos criminosos, com esse terror que eles causam nesse dia a dia e que mais do que a integridade física, a integridade mental também é prejudicada, porque você fica com medo de sair de casa 7 horas da noite, 6 horas da tarde. Você fica com medo de sair de casa e viver a sua própria vida. Então, é uma situação que precisa de atenção e que, claro, a gente vai continuar acompanhando o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil na região de Cabedelo para combater esses grupos criminosos. Poxa, imagina, né? Tiro para todo lado, a troco de nada, assim, de repente, a qualquer momento. É um terror. Sim. Mesmo, para qualquer um, né? E aí tem que reiterar essa história de ver a segurança pública. Cabedelo é ali do ladinho de João Pessoa, é a grande João Pessoa, né? Então, a violência afeta a cidade e afeta a região toda. Com certeza. Não é? E Cabedelo tem alguns dos pontos turísticos também mais famosos aqui do nosso litoral. Então, tudo contribui para que seja preciso ter uma atenção ainda mais forte, né? Exatamente. Ali naquela área, para a situação não fugir de controle, que a gente às vezes tem a impressão de que fugiu de controle, né? Exatamente. E você falou em pontos turísticos, a gente está num período que está recebendo muitos turistas, né? Não só João Pessoa, mas toda a região metropolitana, especialmente também ali em Cabedelo, que tem as atrações no fim da tarde, no pôr do sol, os mirantes, né? Então, é muito importante cuidar, prestar atenção nessa segurança pública na região de Cabedelo, justamente porque ninguém merece. Ninguém merece. Diogo Pinheiro, obrigada. Até mais. Até mais. Agora, 3h17. Nesta madrugada, um crime violento chocou a cidade de Cruz do Espírito Santo. Um casal foi morto a tiros na frente dos 3 filhos. A repórter Zuila Davi tem as informações. Na madrugada de hoje, criminosos invadiram a residência desse casal, que fica em Cruz do Espírito Santo. Os dois, segundo a polícia, estavam dormindo com as crianças, os filhos dentro da casa. Os criminosos invadiram essa residência e mataram os dois. A Andréia Amorim Cândido, de 26 anos, e o esposo, o Alisson Gomes da Silva, de 31 anos. Os dois foram assassinados dentro do quarto. E os filhos estavam dentro da casa. Imagina, então, uma cena de total violência, de crueldade também, que aconteceu em Cruz do Espírito Santo na madrugada de hoje. E a polícia investiga qual teria sido o motivo desse crime, né? Desse crime tão brutal que aconteceu dentro da casa onde os dois moravam e na frente dos filhos. Segundo a polícia, a principal linha de investigação, de suspeita, é de que eles teriam algum envolvimento com o tráfico de drogas, envolvimento com a criminalidade, e aí foram assassinados, foram executados por criminosos por conta de alguma dívida ou uma situação parecida. Isso tudo ainda vai ser investigado pela polícia. Nós não temos ainda informação sobre os filhos, o que deve acontecer com eles, que com certeza devem precisar de todo um suporte
suporte psicológico, de assistência, porque perder os 2 pais pela violência dentro de uma casa durante a madrugada, imagina o trauma que vai ficar para essas crianças, né, de acordar durante a madrugada com um tiroteio dentro de casa e vendo os pais assassinados. A gente lamenta muito falar de uma violência como essa que aconteceu em Cruz do Espírito Santo, aqui pertinho de João Pessoa. Volto com você. Obrigada, terrível mesmo, Zuíla Davi, terrível. E um trauma com certeza. 3h19. Mudar de assunto agora para falar de mobilidade, de trânsito, porque um trecho da BR-101, perto do bairro das Indústrias, no sentido Recife, vai ser bloqueado a partir das 11 horas da noite de hoje. O motivo é um serviço de montagem do escoramento do novo viaduto da região. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Lucas Chaves, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, Lucas. Muito obrigada pela gentileza, disponibilidade de conversar comigo e com os ouvintes da CBN. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que a PRF está se organizando, Lucas, para a mudança nesse trecho? Vai ocorrer de madrugada, né? Principalmente a obra. Isso. A PRF ela vai fazer uma operação de apoio juntamente com o DER, ali onde está tendo essa obra, né? Do viaduto, na entrada do bairro das Indústrias. E aproximadamente ali às 23 horas de hoje até umas 3 horas de amanhã, da madrugada, haverá essa interdição ali naquele trecho. Então, nossa equipe ela estará lá a todo momento, auxiliando, certo, as equipes do local para esse içamento e escoramento de parte lá desse novo viaduto. Haverá no trecho ali essa interrupção, certo, do tráfego, mas haverá na outra, haverá uma operação do pare e siga, certo? Então, o desvio ele será feito ali pelo mesmo trecho, certo? E ele irá parar só durante alguns momentos. A toda hora o trânsito estará fluindo. Então, isso vai acontecer de hoje para amanhã e novamente às 11 horas de amanhã para quarta-feira, é isso? Isso, ele está programado hoje das 23 até aproximadamente das 3 horas de hoje, certo? E também está programado da terça para quarta, caso eles não consigam fazer todo o serviço hoje. Certo. E durante o dia nada muda? Durante o dia, normalizado, não muda nada, certo? A partir das 3 horas de amanhã, 3h30 da madrugada, o fluxo normaliza no local. Tem uns outros trechos que também vão passar por interdição nesse fim de semana, não é? Sexta, sábado e domingo, só que lá na estrada de Cabedelo, BR-230. Essas mudanças serão gradativas? Elas vão acontecer em que pontos e de que forma? Isso, na sexta, sábado e domingo nós teremos interdições também na BR-230, aproximadamente ali o quilômetro 13, que passa vias, sabe, né? Também está tendo intervenções ali, está sendo construídos alguns viadutos, triplicação da BR. Então, na sexta e no sábado, lá haverá interdição apenas de uma faixa, certo? Então, o trânsito vai conseguir fluir ali normalmente com a diminuição apenas de uma faixa. Já no domingo, haverá a interdição mesmo de todas as faixas, certo? De alguns, não de ambos os sentidos, apenas de um sentido, certo, da via, mas essas interdições elas durarão apenas 15 minutos. Isso vai ser que horas, Lucas? Vai ser durante o dia, né? Isso, durante o dia, certo? Então, assim, ele vai interditar durante 15 minutos, libera a rodovia novamente, aí quando passar o fluxo, que normalizar o fluxo, aí para mais minutos. Durante o dia, todo o domingo, serão 6 interdições dessas, apenas de 15 minutos. Entendi. Conversei com o inspetor da PRF, Lucas Chaves, a quem agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Obrigada, Lucas. Boa semana aí para você. Boa semana, Carla. A PRF agradece. Estamos à disposição 24 horas do dia, 7 dias por semana, através do 191. Obrigada.
Só para lembrar você, o quilômetro 13 que ele citou aí, ali na BR-230, estrada de Cabedelo, é naquele ponto inicial ali da BR, logo depois do shopping, tem aquele miolo ali que tem os supermercados, né? E aí é naquela região que vai acontecer a interdição ou vão acontecer as interdições. Agora 3h23. Seguindo falando de mobilidade urbana, porque é um tema que não dá para ser ignorado aqui em João Pessoa, está cada vez mais difícil trafegar, a cidade tem crescido rapidamente e as motocicletas, embora seja uma solução para quem precisa de agilidade no trânsito, tem gerado um cenário cada vez mais complicado. Só no ano passado, deram entrada no Hospital de Emergência e Trauma da capital quase 10 mil vítimas de acidentes de moto. Muitas dessas vítimas são profissionais de aplicativo, que enfrentam uma dura realidade no dia a dia. Maiara Medeiros conversa sobre esse assunto com a gente agora. Oi, Maiara, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o CBN Cotidiano. Pois é, Carla, são profissionais que trabalham com corrida, né, por aplicativo e também com entrega de alimentos por aplicativo, né? E aí a gente destaca a questão do excesso de jornada de trabalho, desgaste físico, né, os riscos de acidentes, as condições de trabalho que são precárias, a falta de segurança jurídica e a pressão, né, para atingir metas todos os dias quando eles estão por ali no trânsito e passam quase voando, se arriscando por metas e, antes de tudo, por necessidade também, né? É importante que se diga isso. E a gente conversou com uma dessas pessoas, que é o Everton Vicente. Ele enfrenta desde antes da pandemia essa rotina, né, como entregador de pedidos e com as corridas de moto, né? Ele faz as duas coisas ali meio que simultaneamente. Ambos por meio de 2 aplicativos diferentes, os 2 ao mesmo tempo, intercalados, em uma carga horária que começa ali às 5 da manhã e só se encerra no fim da tarde, né? Não tem hora para acabar muitas vezes. Ele considera que é muito trabalho e pouco dinheiro, e nessa conta aí o que ele tem mesmo são 2 acidentes graves já no histórico dele, né? Nesse tempo todo que ele está atuando. Um deles o deixou em casa por mais de 15 dias. E aí sem lucro e sem ter como sequer fazer a feira do mês. Foi um período bastante complicado, que eu estava desempregado, né? Minha única fonte de renda estava sendo no momento somente com as entregas mesmo. E fiquei desamparado, fiquei desempregado. A minha sorte foi os colegas e familiares que me ajudaram, chegaram para me ajudar a pagar um papel de luz, um de água, uma cesta básica. Fomos se girando até terminar um período que eu fiquei com gesso. Pois é, o retrato de uma realidade que muitos trabalhadores enfrentam diariamente, que é a luta pela sobrevivência mesmo, em um sistema que muitas vezes não oferece alternativas. E aí, dados solicitados pela CBN, disponibilizados pelo setor de estatística do Hospital de Emergência e Trauma aqui de João Pessoa, mostram que em 2019, até pouco antes ali da pandemia da Covid-19, foram registrados mais de 8 mil acidentes de moto aqui na capital, né? Vítimas de moto que deram entrada no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. E aí, nos anos seguintes, 2020 e 2021, somados, foram quase 15 mil casos registrados. Em 2022 e 2023, mais de 16.500 acidentes. E no ano passado foram 9.786 pacientes atendidos por acidente de moto no trauma aqui de João Pessoa. É um aumento expressivo em relação aos anos anteriores, que se confunde com um aumento considerável também de veículos no trânsito aqui de João Pessoa. E também com a profissão de entrega e corrida de moto. Só que quando esses trabalhadores sofrem acidentes, além do risco à vida, há ainda a falta de direitos básicos, né, que não são oferecidos por esses aplicativos. Então, falta proteção jurídica e trabalhista. A gente conversou sobre esse assunto com a advogada especialista em direitos humanos, Mirela Braga. Não há nenhum tipo de contribuição previdenciária ou algo que faça com que exista esse trabalho, esse contrato individual de trabalho, o que acaba acarretando essa desproteção social. Um acidente de trabalho, ele não está protegido. Um auxílio-doença, também não há uma proteção. Pois é, a advogada explica também que abrir um CNPJ é uma opção, né, para ter seguridade social, direito aos benefícios do INSS em caso de acidentes de moto, por exemplo, só que existem aí algumas questões. Essa contribuição mensal
do próprio trabalhador ou um contribuinte individual, conseguiria essa alçada. Mas como no Brasil, e assim como em outros países, não há essa consequência de, uma vez que a gente trabalha sem essa carteira assinada, sem esse vínculo trabalhista, essas pessoas estariam desprotegidas. Pois é, isso não resolve todos os problemas, né, que são enfrentados por esses trabalhadores, porque mesmo com a formalização, muitos deles ainda permanecem em situação que a gente pode considerar vulnerável, porque a precariedade das condições de trabalho e a falta de regulamentação adequada ainda são grandes obstáculos. E aí a gente conversou também com Leandro Martins, que é motoentregador e presidente do Conselho Municipal dos Entregadores aqui de João Pessoa, que são motoboys, motogirls e ciclistas, né, entregadores também, que alguns desses profissionais fazem as entregas por bicicleta, quando são pequenas distâncias ali no mesmo bairro. E essa organização já conta com 570 membros e existe desde 2017. Sempre tinha um motoboy, uma motogirl acidentada e não tinha de onde recorrer. O aplicativo não dá nenhuma ajuda e a gente se reuniu para poder juntar alimentos com esse grupo que a gente tinha e a gente fazer ações sociais no meio da nossa categoria. Ah, entendi. Vocês... pode falar. E aí, com o tempo, surgiu outras demandas, né? Trazer políticas públicas para a nossa categoria, poder convocar os aplicativos para poder trazer taxas melhores para a gente. Pois é, essa organização tem sido fundamental na luta por uma série de direitos que até hoje são frequentemente negados a esses trabalhadores que são essenciais, a gente sabe disso, para a economia local. Um ponto de apoio para os entregadores aqui em Manaíra, que a gente conseguiu. Uma lei que, inclusive, foi aprovada ano passado, que proíbe a gente subir nos condomínios horizontais. Que o aplicativo não deixava claro. A gente recorreu para a Assembleia Legislativa, falamos das dificuldades que a gente tinha, e até os condôminos também ter sua privacidade. E depois de alguns casos que aconteceu, a gente conseguiu aprovar essa lei e o governador sancionou. E a terceira, que ainda não foi válida, foi um escritório físico da 99, da Uber e do iFood. As 3 maiores plataformas, um escritório físico aqui, para poder resolver nossas demandas e resolver coisas do cotidiano que a gente tem dificuldade no aplicativo. Pois é, para Everton Vicente, que é o motoboy que a gente ouviu, né, que a gente trouxe a fala dele no início desta matéria, esses e outros desafios estão ligados à falta de políticas públicas que protejam os trabalhadores de aplicativo, né, além da própria precarização do trabalho e a falta de alternativas de emprego formal e digno. Mayara, é fácil às vezes a gente olhar só para o nosso incômodo, né? O incômodo no trânsito, que o motoboy que passa a toda velocidade e o risco real de acidente por causa desse tipo de conduta. Mas se a gente parar e pensar, né, a pressão a qual eles são submetidos, sim, o tempo para todo, a né? sobrevivência, né? Para conseguir botar comida em casa. Às vezes é um pessoal que passa o dia, inclusive, sem comer, levando comida da gente. Exatamente. Carregando a comida, entregando para cima e para baixo, e está faltando para ele poder economizar. Fazer uma feira, né? E fazer uma feira e etc. e tal. Como é a contratação, né? Como é o sistema de trabalho deles também. Então, assim, a gente precisa, às vezes, sim, parar de olhar só para o umbigo da gente, né? E olhar em volta, porque causas que não nos dizem respeito diretamente, ainda assim, são causas muito importantes e que merecem que a gente advogue por elas. Exato, né? Entender o outro lado, né, Carla? Entender o outro lado. E isso faz parte da tentativa de uma construção de uma sociedade mais justa, porque a gente está muito longe ainda de ter. Obrigada, Mayara. Obrigada, até mais, Carla. 3h33, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025.
Termina hoje o prazo para a matrícula dos aprovados no SISU 2025. Inicialmente, a data limite seria no dia 31 de janeiro, mas foi prorrogada pelo Ministério da Educação em razão de problemas na divulgação dos resultados do processo seletivo. Os candidatos devem seguir as orientações de cada instituição para efetuar a matrícula, observando prazos, documentos exigidos e modalidades de atendimento. As universidades têm até o dia 6 de fevereiro para atualizar as vagas preenchidas no sistema. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão que restabeleceu a condenação dos 4 réus pelo caso na boate Kiss. Os magistrados rejeitaram recursos das defesas contra uma determinação do ministro Dias Toffoli. Todos os acusados foram condenados à prisão. O incêndio na madrugada de 27 de janeiro de 2013 na boate, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixou 342 pessoas mortas e outras 636 feridas. O Hamas informou que está pronto para iniciar as negociações da segunda fase do cessar-fogo com Israel. A informação foi confirmada por 2 integrantes do grupo terrorista que conversaram com a agência de notícias AFP sob condição de anonimato. Eles disseram que a facção espera que os mediadores do Catar e dos Estados Unidos retomem o diálogo. O objetivo é evitar a retomada da guerra e definir critérios para as trocas entre reféns israelenses e prisioneiros palestinos. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu informou que dará início às conversas ainda hoje com o enviado do presidente Donald Trump para o Oriente Médio. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano. 3h35. Momento da política. O presidente da Câmara dos Deputados, o paraibano Hugo Mota, já inicia a gestão com uma reunião com o presidente Lula. Felipe Nunes, o que foi discutido? Boa tarde para você. Oi, Carla. Boa tarde para você. Boa tarde especial aos ouvintes da CBN. Muito bom estar aqui mais uma vez. Carla, Hugo Mota inicia essa missão à frente da presidência da Câmara dos Deputados, que é o segundo cargo na linha sucessória da presidência da República, portanto, um dos mais importantes e proeminentes do país, nessa reunião que aconteceu hoje no fim da manhã com o presidente Lula. E, claro, foi um encontro protocolar de alinhamento, né, de discussões relacionadas às pautas prioritárias para o país, e foi um momento, mais uma vez, em que Hugo Mota afirmou aquilo que disse no discurso de posse, de que pretende administrar esse tempo, né, enquanto presidente da Câmara dos Deputados, de forma harmônica com os demais poderes, como diz a Constituição, mas independente. Hugo Mota, inclusive, deixou isso bem claro no seu discurso, como a gente vai trazer daqui a pouco, mas o presidente Lula recebeu tanto o presidente Hugo Mota da Câmara quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nessa reunião. Estavam bem à vontade, né, pelas imagens divulgadas nas redes sociais, inclusive Lula chamando tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Mota de amigo, referindo-se dessa forma a ambos os parlamentares. O presidente disse que vai torcer pelo sucesso do paraibano à frente da Câmara, uma vez que, na avaliação dele, o êxito do deputado e também de Davi Alcolumbre à frente do Senado será também o êxito do governo e do país. O presidente Lula afirmou ainda que não enviará projetos, e isso vale destacar bem, não enviará projetos ao Congresso sem antes consultar as lideranças políticas do Legislativo, já que, segundo Lula, ele tem certeza de que a convivência com Mota e com Alcolumbre servirá de exemplo. É importante que haja, de fato, um mínimo de entendimento, né, para que pautas econômicas, pautas administrativas e que tenham como fim o interesse público possam caminhar, né, no Congresso Nacional, mas isso não significa que não deva ter uma independência entre os poderes, e foi justamente isso que Hugo Mota disse no discurso de posse, como a gente vai ver daqui a pouco.
Mas a gente tem um trecho da fala de Hugo Mota logo após essa reunião, em que ele fez uma declaração ao presidente Lula, reforçando o que disse no discurso de posse. Vamos ouvir o que ele falou. Estamos aqui, tanto eu como o senador Davi, fazendo essa visita institucional para dizer que a Câmara dos Deputados, penso eu que também o Senado Federal, o Congresso Nacional, estará à disposição para construirmos uma pauta positiva para o país. A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa. Que nós tenhamos a capacidade de lá tratarmos as pautas que serão enviadas pelo Executivo, tratarmos as pautas que serão propostas pelas deputadas, pelos deputados, pelas senadoras, pelos senadores, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva, que temas importantes possam ser tratados e que essa harmonia, esse diálogo entre os poderes possa perseverar, porque quem ganha com isso são os mais de 200 milhões de brasileiros que dependem desse nosso relacionamento. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Após essa reunião, Carlos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o governo pretende apresentar na próxima semana e de forma detalhada os projetos prioritários aí para os próximos 2 anos. Isso foi o que ficou definido aí nessa reunião com o presidente e com Hugo Mota e também com Davi Alcolumbre. É o que a gente espera que, de fato, as coisas andem no país sem que, de fato, haja um alinhamento 100%, né? Porque é preciso que haja um entendimento, mas não a subserviência. Era isso que eu queria dizer. Os poderes precisam ser harmônicos e independentes, como o próprio Hugo Mota disse no seu discurso. Que bom que houve esse entendimento e que permaneça, né, esse entendimento institucional. Faz parte da preservação da democracia, né? Hugo Mota, que inclusive hoje, além dessa reunião, tem outro compromisso importante, que inclusive está acontecendo, eu estava assistindo ainda há pouco, que é a abertura dos trabalhos do Poder Judiciário no Supremo Tribunal Federal. Hugo Mota também estava participando dessa abertura. Agora, no discurso, o famoso discurso depois de eleito, também ontem, em coletiva à imprensa, Hugo Mota falou sobre os procedimentos que pretende adotar nesse novo cargo. O que foi que ele disse em temas-chave aí que todo mundo estava esperando? Carla, esse discurso que nós ouvimos agora foi após a reunião com Lula agora há pouco, né? Então ele estava fazendo uma fala mais direcionada ao presidente, mas lá na Câmara, falando para os seus pares, Hugo Mota trouxe uma declaração mais direcionada à independência do Congresso Nacional. E foi isso, de certa forma, que viabilizou a sua candidatura e a sua eleição à presidência da Câmara. Afinal, ele teve 444 votos, recebeu os apoios de 17 partidos da esquerda, da direita e do centro. Então, nesse discurso de posse, Hugo Mota disse que é preciso manter a harmonia, mas isso não significa que o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados deva baixar a cabeça ou obedecer a tudo. Ele, inclusive, defendeu que um mecanismo que está sendo debatido, né? Obviamente que ele não utilizou as palavras que eu acabo de mencionar, mas ele, por exemplo, defendeu a permanência do mecanismo das emendas parlamentares, que é algo que está sendo debatido muito hoje por causa da questão da transparência pública. Hugo Mota disse que as emendas parlamentares, como hoje acontecem, elas são um preceito da Constituição e foram pensadas no momento da promulgação da Constituição de 1988. Primeiro, ele fez uma defesa muito forte da democracia, inclusive rechaçou a ditadura, levantou a Constituição também, num gesto que repetiu o patrono da Constituição, Ulisses Guimarães, e em seguida apontou que caminhos são esses, né, para a preservação da democracia, que é a independência do parlamento, um parlamento forte, nas palavras de Hugo Mota. Ele, inclusive, falou também sobre a questão da transparência das emendas, que é algo que está sendo, como eu disse, debatido, e aí ele disse o seguinte, que essa transparência não é para acontecer apenas no âmbito do Congresso Nacional, mas é uma transparência que deve partir dos 3 poderes. Ele, inclusive, usou uma expressão que eu lembro bem, ele disse que a praça é dos 3 poderes e não somente da Câmara dos Deputados, para reforçar que o compromisso com a transparência pública deve partir do Congresso Nacional
e do Supremo Tribunal Federal, assim também como do Poder Executivo. Nós temos aí um trecho do que disse o deputado Hugo Mota logo após a posse. O Congresso procurou cumprir ao longo dos anos de ser sempre uma âncora de responsabilidade. A Câmara tem feito um trabalho, e aí os últimos presidentes, todos aqueles que eu pude acompanhar, nunca se distanciaram de uma coisa que é muito sagrada para nós, que é podermos ter essa estabilidade fiscal e responsabilidade com medidas que não venham a afetar negativamente a economia do país. O Congresso, na minha avaliação, deve seguir com esse valor. A nossa condução à frente da presidência da Câmara será muito equilibrada nesse sentido, não permitindo que a irresponsabilidade com os gastos públicos seja uma situação que venha a trazer um dano muito grande, principalmente para as pessoas que mais precisam. Porque é sempre bom ressaltar que não adianta distribuir renda com inflação alta, não adianta distribuir renda com a moeda fraca, não adianta distribuir renda sem ter investimentos para que se gere emprego, para que se gere oportunidade de trabalho. Tudo isso está concatenado. Quando você exagera demais para um lado ou para o outro, as consequências elas vêm. Como também nós não queremos entrar numa agenda que venha a privilegiar apenas ali setores mais fortes, o mercado financeiro, não é quem detém o controle, vamos dizer, de maiores recursos dentro do nosso país, em detrimento de quem mais precisa. Só contextualizando que o Hugo Mota falou à imprensa paraibana ontem sobre alguns pontos que ele já tinha citado e mencionado no discurso, e essa fala dele foi concedida ontem à imprensa, inclusive jornalistas da Paraíba, quando ele resgatou mais uma vez alguns pontos que haviam sido citados por ele no discurso. Como eu disse, ele fez uma defesa enfática da democracia e alguns dos pontos, e ele apontou nesse discurso alguns caminhos para essa defesa da democracia, entre os quais a responsabilidade fiscal, a transparência pública e essa harmonia, né? Então, são alguns dos pilares que o Hugo Mota acredita que o Congresso pretende defender para alcançar aí a manutenção da democracia. Um deles, como acabamos de ouvir, é a responsabilidade fiscal, o que é muito importante, afinal de contas, Carla, há muitos que pensam que um serviço público só é eficiente se houver muitos gastos públicos. E não é bem assim. Às vezes há muitos recursos utilizados em uma determinada demanda social, mas aquele serviço continua sendo mal servido à sociedade porque os recursos são pessimamente aplicados, né? Então, quando o Hugo Mota traz essa fala de equilíbrio fiscal, é importante porque é preciso buscar a eficiência dos recursos públicos e não somente o aumento de investimentos sem oferecer uma qualidade mínima desses serviços à população. Mas o deputado Hugo Mota também foi questionado sobre as emendas parlamentares, como eu citei, uma demanda em discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e Hugo Mota, nessa coletiva à imprensa, falou sobre a importância desse mecanismo, inclusive para os municípios aqui da Paraíba que carecem de alguns serviços públicos, e os deputados, enquanto ponte entre prefeitos e o governo federal, né, e a chegada desses recursos, conhecem bem a realidade das cidades aqui do estado e, por isso, a importância das emendas na avaliação de Hugo Mota. Vamos ouvir um trecho também do que ele falou sobre isso. De forma muito legítima o que eu represento aqui na Câmara dos Deputados e sempre procurei ao longo desses 4 mandatos que estou aqui nunca me afastar das pautas que são prioridade para mim. O trabalho em favor dos municípios, a luta por recursos, por emendas, por projetos estruturantes, as parcerias que ajudam e ajudaram muito a mudar e melhorar a vida das pessoas do nosso estado, que precisa tanto de uma atuação política forte. Chegando à presidência da Câmara, nós não vamos nos afastar dessa realidade. Pelo contrário, nós vamos usar a força que o cargo tem para poder, junto ao governo federal, junto à iniciativa privada, junto aos municípios, ao governo do estado, podemos ter ainda mais parcerias para que a Paraíba, que precisa tanto, que tem tantas pessoas que dependem diretamente do poder público, possam ter cada vez mais esse apoio, mais investimentos, mais obras, mais ações, para que essa nossa passagem pela presidência da Câmara dos Deputados represente um tempo que projete a Paraíba ainda mais.
Felipe, teve muita repercussão positiva, inclusive a fala dele sobre a anistia, sobre como pretende lidar no âmbito ali, no contexto dele, com o 8 de janeiro, né? O que fazer diante do 8 de janeiro e suas consequências, seus desdobramentos que se arrastam até hoje. Foi uma repercussão positiva que teve, inclusive, entre a imprensa nacional, né? Em todo o país, porque imagino eu que esse será o primeiro grande desafio de Hugo Mota. Como eu disse, ele foi eleito com o apoio da maioria dos partidos, 17 partidos, da direita, da esquerda e do centro, incluindo o PL e o PT, e um dos temas colocados nessas negociações foi a possível votação de um projeto de anistia dos presos de 8 de janeiro. Por quê? Partidos de direita, com ênfase ao PL, acreditam que as penas aplicadas a essas pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro são excessivas, 17, 18 anos, e aí esse projeto seria para atenuar essas penas. Já o Partido dos Trabalhadores acredita que esse é um tema que não cabe ser colocado em pauta, já que essas pessoas, na visão do PT, pretendiam tirar Lula através de um golpe. Então, ambos os partidos tentaram persuadir Hugo Mota nessas negociações, do lado do PL, por exemplo, para que esse projeto vá à votação, e o PT para que não haja essa discussão na Câmara. Qual foi a fórmula, a princípio, encontrada por Hugo Mota? Ele vai se reunir com líderes partidários para decidir, ainda nos próximos dias, ou já nos próximos dias, se vai ou não colocar esse tema em debate e em votação, mas prometeu fazer isso de forma imparcial e não vai demorar para tomar essa decisão. Imagino eu que vai ser uma decisão, ou a primeira decisão, que vai desagradar um lado ou outro, porque se ele, Carla, tomar uma decisão para colocar esse projeto em discussão ou em votação, o PT não vai gostar, né, desse tema ser discutido na Câmara dos Deputados, mas, por outro lado, se ele vetar qualquer discussão nesse sentido, o PL vai ser o primeiro a questionar a postura do novo presidente da Câmara. Vale lembrar que já há uma comissão que foi instituída para discutir esse assunto lá na Câmara dos Deputados, foi instituída pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e o deputado Hugo Mota também falou sobre como pretende lidar com essa discussão da anistia na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que ele disse. O tema é o tema que mais divide a casa hoje. Você tem o PL defendendo que se vote a anistia para os presos lá do episódio do 8 de janeiro, e você tem a esquerda, o PT principalmente, defendendo que esse assunto não seja debatido, não seja votado na casa. Como eu disse aqui inicialmente, a pauta ela é feita pelo presidente com a participação dos líderes, e com certeza esse será um tema que será levado para essas reuniões nos próximos dias, e nós vamos conduzir com a maior imparcialidade possível. O presidente Arthur, antes do final do ano, antes do final do seu mandato, estabeleceu que uma comissão especial deveria ser formada para discutir o texto desse assunto, e aí vamos agora na volta dos trabalhos com muita responsabilidade, com muita cautela, para não nos excedermos em nenhum ponto, nem a favor de um lado nem de outro, conduzir esse tema que é tão importante e tão relevante para o parlamento, já que é uma pauta que vem sendo aí bastante cobrada de ambos os lados. Não se sabe qual foi a negociação, o que foi que o Hugo Mota disse para os parlamentares do PT, nem para os parlamentares do PL, mas a princípio até aqui ele tem conseguido se equilibrar nessas declarações para não desagradar nenhum lado, nem o outro. Vamos ver, quando ele tomar a decisão, qual será a reação de um desses lados. Mas, a princípio, essa fala dele foi muito positiva. Ele está tendo coragem de dizer que não vai priorizar temas polêmicos, mas sim assuntos de relevância, de interesse do país, mas que também não vai vetar as discussões e que vai levar o debate para ser discutido com os líderes antes de que ele, o presidente, possa bater o martelo. Essa decisão deve ser divulgada em breve, e a gente vai acompanhar até para saber qual será a reação desses partidos e como será a relação deles com o Hugo Mota daqui para frente. Mas só para fechar essa parte, Carla, eu trago também uma fala de Hugo Mota sobre os paraibanos em ascensão lá em Brasília. Porque além de Hugo Mota, a gente sabe que há outras lideranças políticas se destacando na capital federal. Uma delas é a senadora da Paraíba, Daniela Ribeiro, que foi eleita primeira secretária
do Senado na eleição de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, que é um dos grandes aliados de Daniela, voltou a comandar o Senado também numa eleição bastante favorável a ele, e ela é a primeira mulher a assumir esse cargo, que é o segundo mais importante da mesa diretora após a presidência. Inclusive, logo após essa eleição, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi questionado sobre Daniela e comparou Daniela à Dama de Ferro. Para quem não sabe, Dama de Ferro era o nome dado a Margaret Thatcher no Reino Unido, quando foi primeira-ministra. E esse cargo é importante porque ela é responsável pela gestão das atividades administrativas e financeiras do Senado. Também é um cargo de muita relevância. Vamos ouvir o que disse Hugo Mota em relação a essa ascensão dos paraibanos lá em Brasília e de que forma isso pode se refletir aqui no Estado. Nós temos muitos paraibanos e paraibanas ocupando cargos importantes na nossa república, na nossa estrutura de poder. E penso que esse alinhamento, ele não se dá de forma permanente. Nós temos que saber tirar o proveito desse alinhamento. Qual o proveito que se pode tirar? Primeiro, esses paraibanos e paraibanas que ocupam esses cargos estarem dialogando. Segundo, terem o intuito de poder ajudar o nosso Estado de verdade. Poder cada um naquilo que lhe é de atribuição, naquilo que lhe é atribuído, buscar sempre ter a Paraíba como prioridade. E essa função, ocupada por mim, ocupada pelo ministro Herman Benjamin no STJ, pelo ministro Vital do Rego Filho no TCU, por Carlos Vieira na Caixa, Tassiano no Banco do Brasil, os nossos senadores, o senador Efraim líder do seu partido, a senadora Daniela ontem foi eleita primeira secretária, o senador veneziano até ontem era primeiro vice-presidente do Senado, ou seja, são paraibanos que ocupam função de destaque. Temos também paraibanos líderes, assim como foi Gervásio, Romero, o deputado Aguinaldo, o deputado Damião, o deputado Hélito Roberto, ou seja, paraibanos que participam da discussão ativa aqui da política em Brasília. Então eu penso que esse bom momento que a Paraíba vive deve ser bastante aproveitado para que possamos levar para o nosso Estado o retorno e o resultado de estarmos aqui em Brasília, onde se tomam as decisões importantes para o país, levarmos um retorno positivo para a nossa população. A fala do deputado Hugo Mota é correta no sentido de que esses espaços de poder ocupados pelos paraibanos, eles precisam ter resultados na prática, né, Carla? Porque não adianta isso ser apenas um símbolo, né? A Paraíba realmente é um estado pequeno, tem agora na Câmara o presidente da Câmara como um paraibano, né? Tem Daniela no Senado, há agora o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, que também é paraibano. Os principais bancos públicos do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, são comandados por paraibanos, e o que se espera é que, de alguma forma, esse alinhamento que o próprio Hugo Mota, dessa coletiva à imprensa, chamou alinhamento de astros, ele acabe trazendo benefícios aqui para o Estado, né? Porque não adianta para os paraibanos, não adianta ter essas pessoas lá apenas engrandecendo o nosso Estado, revelando como a política do nosso Estado é influente nacionalmente, apesar da pequena faixa territorial que o nosso Estado ocupa em relação aos demais estados, mas que isso se volte em benefícios, em mais recursos, e que a educação do nosso Estado possa evoluir, a mobilidade urbana das nossas cidades, a segurança hídrica do nosso Estado, que é um dos calos aqui da Paraíba históricos. Então a gente espera que isso, de fato, que a Paraíba não perca essa oportunidade, porque eu não sei quando é que isso vai se repetir novamente, quando é que tantos paraibanos ocuparão esses espaços que hoje ocupam. E as entrelinhas, Felipe? As Você entrelinhas prometeu lá na abertura? Era para dizer que Hugo Mota, de fato, fez uma defesa enfática, né? Eu acho que o símbolo daquele discurso dele foi a defesa da democracia quando ele levantou a Constituição. Mas ele deixou bem claro que essa defesa passa pelo fortalecimento do poder legislativo e da manutenção do modelo das emendas parlamentares, de divisão do orçamento do Palácio do Planalto, do Poder Executivo, com o Poder Legislativo, que, segundo ele, é um preceito constitucional. Ou seja, a defesa da democracia que Hugo Mota faz naquele discurso pode não ser o mesmo que parte do governo defende como democracia. Afinal de contas, alguns integrantes do governo
acreditam que o orçamento não deveria ser dividido com o Congresso, deveria ser exclusivo do Poder Executivo. Então, há, de fato, um discurso de Hugo Mota muito importante, mas que não é 100% alinhado de forma alguma com o Poder Executivo. O que a gente espera é que haja essa harmonia e que haja esse equilíbrio entre os poderes, mas que, no fim, o interesse público seja o mais observado por todos ali, pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Poder Legislativo. O que eu achei importante também foi uma proposta feita por Hugo Mota em relação à transparência dos recursos. Ele disse que a praça é dos 3 poderes, não adianta somente o Congresso dar transparência às emendas e os demais poderes não fazerem o mesmo, não dando transparência aos seus gastos. Agora 3h59, intervalo, rapidinho, a gente volta já. CBN Cotidiano. Você tem vários motivos para ser mais um cliente Autopeças Barbosa. Somos a maior revendedora de faróis, lanternas, baterias, para-choques e para-brisas da Paraíba. Temos o maior estoque e variedade para carros nacional e importado. Temos os melhores preços e parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões. Para que ficar rodando por aí? Lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa. Rua Barão do Triunfo Centro. Fone 3262-3673. Loja também em Campina Grande. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN Cotidiano. 4h01. Voltamos porque Felipe hoje também tem posse da mesa diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba. Tem sim, hoje é a nova mesa diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba para o biênio 2025 e 2026. Toma posse, os novos gestores do Poder Judiciário serão, como já dissemos aqui, os desembargadores Fred Coutinho, como presidente, João Batista Barbosa, vice-presidente, e Leandro dos Santos, corregedor-geral. Também são empossados, inclusive, nesse momento que acontece a solenidade, os desembargadores Joás de Brito Pereira Filho, como diretor da Escola Superior da Magistratura, a ESMA, e Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante Maranhão, no cargo de ouvidora do Tribunal de Justiça da Paraíba. Essa sessão solene marcada para agora, às 4h da tarde, no Intermares Hall, em Cabedelo. Vale lembrar, Carla, que o desembargador Fred assume como 53º presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba e, durante a cerimônia, será saudado em nome da Corte pelo desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. Ele vai ter aí alguns desafios pela frente, entre os quais melhorar, o andamento do trabalho jurisdicional, dos processos, que é sempre um desafio do Poder Judiciário, promover também a proximidade entre o Poder Judiciário e o cidadão, porque muitas vezes há essa percepção
E, ao mesmo tempo, desafio logístico. Afinal de contas, o Tribunal de Justiça passou por um aumento recente no número de desembargadores. Foram criadas 7 novas vagas e eu já pude apurar que o novo presidente vai tentar priorizar aí a melhoria das instalações do Tribunal de Justiça da Paraíba. Felipe Nunes, obrigada, até mais. Um abraço, Carla. 4h03, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a atuação dos ministros da Corte durante a cerimônia de abertura do ano judiciário. Ele afirmou que as democracias precisam de agentes públicos não eleitos pelo voto popular para que permaneçam imunes ao que chamou de paixões políticas. A declaração ocorre após o início do mandato dos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Nos discursos de posse, os parlamentares priorizaram a centralidade do Legislativo em meio ao embate entre os poderes. A Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva de 13 homens envolvidos nos atos de violência que aconteceram antes do jogo entre Santa Cruz e Sport no último sábado. As brigas deixaram pelo menos 12 pessoas feridas em Recife. Ao todo, 32 suspeitos foram conduzidos à delegacia. Entre os alvos dos mandados emitidos pela Justiça estão o presidente de uma torcida organizada do esporte e o integrante envolvido no ataque ao ônibus do Fortaleza que deixou 6 jogadores feridos em fevereiro do ano passado. A Organização Internacional para as Migrações voltou a atender migrantes venezuelanos em Roraima após uma semana sem oferecer os serviços. A agência da ONU havia deixado de atuar após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cortar fundos para ajuda humanitária. Em comunicado ao governo brasileiro, a organização disse que conseguiu recursos para voltar às atividades. Uma companhia americana recebeu autorização para vender um óculos com áudio. A permissão foi dada pela agência que regula medicamentos, alimentos e dispositivos de saúde nos Estados Unidos. O equipamento é indicado para adultos com perda auditiva de leve a moderada. Os óculos estarão disponíveis para a compra no país norte-americano a partir do primeiro trimestre deste ano e ainda no primeiro semestre em alguns países europeus. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer morar hoje em Manaíra? Venha conhecer os 2 modelos de decorados do Rio Tucumã, da Conserva Inger, e visualizar o futuro lar da sua família. Com 87 a 114 metros quadrados e até 3 suítes, com estrutura de lazer completa. Com tudo perto e com financiamento de até 90% da avaliação da Caixa. Rio Tucumã, moderno, completo, em Manaíra. E é um Conserva Inger. 3246-1801. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor. Muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Minuto do Professor. As professoras e os professores da UEPB definiram em Assembleia Geral a pauta de reivindicação da categoria a ser apresentada ao Governo do Estado, na database 2025, no mês de janeiro próximo. Os docentes reivindicam uma reposição salarial de 18,73%, além do pagamento do retroativo das progressões e a realização de novos concursos para professores da UEPB. Os professores também cobram o cumprimento da Lei de Autonomia da UEPB, que prevê o repasse à instituição de 3% das receitas do Estado e a instalação de uma mesa de negociação permanente, buscando uma proposta de atualização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Docentes, PCCR. Reposição salarial já. Uma mensagem da UEPB.
Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Visani. 4h08, estamos entrando na segunda hora do CBN Cotidiano desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025. Fevereiro começou, o segundo mês do ano, que seja bom para todos nós, né? Temos ouvintes participando por aqui, destaquei a mensagem do Régio, que começou a semana com a gente também. Boa tarde, Carla, já estou com a minha tropa ligado na única que toca notícia. Um ótimo início de semana para você e para todos que fazem a CBN. Para você também, Régio, para todos os nossos ouvintes. O seu Wagner Garcia por aqui... seu Wagner, um fofo, dizendo: jornalista Carla Visani, nota 10, CBN Cotidiano. Tá sempre com o CBN Cotidiano. Leva lá, dá carona pra gente no passeio, na atividade física, na hora do lanche e ainda manda mensagem pra nós. Um abraço, seu Wagner. Boa semana, tá? É isso, 981324088, nosso WhatsApp. E eu vou chamar agora Diogo Pinheiro, que acabou de chegar, falando de um acidente. Aconteceu um acidente e ele tem as informações para nós, para você que está aí no trânsito também. Oi, Diogo, boa tarde. O que é que houve? Onde foi? Oi, Carla, boa tarde para você que está aí ouvindo a CBN no trânsito, no carro em João Pessoa. Aconteceu um acidente agora durante a tarde ali na Avenida Pedro II, sentido UFPB, próximo ao UFPB, depois ali do Ibama, da sede do Ibama, um acidente envolvendo um carro e uma moto, um acidente com vítimas, segundo informações da CEMOB. O Corpo de Bombeiro está por lá fazendo os atendimentos necessários. A CEMOB também está por lá orientando o trânsito, mas pelas imagens aqui que a gente recebeu pela assessoria da CEMOB, o trânsito está bem lento, mas muito lento mesmo, quase parando por lá. Então, quem está precisando aí para a Zona Sul e está pensando em pegar a Pedro II, passar ali pela UFPB, é bom ir pensando em rotas alternativas, porque o trânsito lá está um pouco lento por conta desse acidente que aconteceu ali envolvendo um carro e uma moto. A gente ainda não tem, Carla, informação do estado de saúde dessa vítima. O Corpo de Bombeiros está por lá, a gente está apurando também. Qualquer nova informação a gente traz aqui no CBN Cotidiano, mas vale o aviso aí para você, ouvinte, que está no trânsito, está no carro. Evita um pouquinho agora Pedro II, sentido UFPB, sentido Zona Sul, porque tem essa lentidão no trânsito por conta desse acidente. Os agentes da CEMOB estão por lá fazendo a orientação do trânsito, mas está lento. Quem está um pouquinho mais apressado, é bom tomar uma via alternativa para evitar essa lentidão. Qualquer nova informação a gente volta. Combinado. Obrigada, Diogo. Até mais. Até mais. 4h11. Cotidiano Econômico, com Cássio Bezarria. Na última semana foi anunciado um reajuste na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis, que entrou em vigor neste sábado. O aumento é de 10 centavos por litro para gasolina e etanol e de 6 centavos por litro para diesel e biodiesel. Diante desse cenário, surgem algumas questões importantes e quem ajuda a gente a entender tudo isso é Cássio Bezarria. Oi, Cássio, boa tarde para você, bom começo de semana. Oi, Carla, tudo bom? Boa tarde. Cássio, quais são os motivos para esse aumento de ICMS? Explica para a gente, por favor. Olha, Carla, desde 2022 que os estados eles perderam a autonomia para modificar ICMS de combustíveis, né? Essa decisão de alteração de ICMS, ela se dá via um colegiado, que é o Conselho Nacional Fazendário, né? O CONFAS. E essa nova alíquota, esse novo reajuste, ele foi definido no final de 2024 e passou a valer aí a partir de dia 1º de fevereiro. Isso tem um impacto direto nos preços dos combustíveis, lembrando que o preço da gasolina, por exemplo, ele pode ser decomposto em 5 fatores, a parcela destinada à Petrobras, imposto federal, imposto estadual, revenda e as distribuidoras. O que a gente está falando aí é do ICMS, imposto estadual.
Bom, além dessa elevação do ICMS, a Petrobras anunciou reajuste de 22 centavos no preço do óleo diesel. Esse aumento já estava programado ou é consequência aí das oscilações nos preços internacionais? Olha, Carla, mesmo a Petrobras tendo modificado a regra para a determinação dos preços dos combustíveis no Brasil, o Brasil ainda não tem autonomia para todo o consumo de combustível doméstico, ou seja, nós dependemos da importação de combustível. E quando o preço do petróleo no mercado internacional aumenta, ou quando a nossa taxa de câmbio ela se deprecia, ou seja, o real perde poder de compra frente à moeda internacional, isso acaba influenciando o custo de importação desse produto, ou seja, aumenta o custo de importação. Então, a gente tem uma defasagem tanto para o preço da gasolina quanto para o preço do diesel. O que a Petrobras fez foi reajustar e diminuir um pouco dessa diferença entre os preços praticados no Brasil e os preços praticados no mercado internacional. Cássio, quais os possíveis impactos econômicos dessas mudanças nos preços dos combustíveis? Olha, Carla, os preços dos combustíveis, eles têm aquilo que a gente chama de efeito transbordamento ou efeito multiplicador sobre os demais preços da economia. Grande parte dos produtos transportados no Brasil, eles são feitos por meio de via terrestre, né? Então, quando você aumenta o custo do combustível, você aumenta o custo do frete, então você acaba repassando esse custo para as mercadorias e preços finais, em particular para alimentos, que é um grupo de produtos que estão em evidência no momento atual. Isso, em outras palavras, isso acaba gerando inflação. Cássio Bezarria, muito obrigado, uma excelente semana para você, até a próxima. Para nós, Carlos, um forte abraço. Agora, 4h14, a gente vai para o intervalo e volta já para falar de oportunidade, tá? A gente começa a semana aí com a notícia de um processo seletivo aberto na Prefeitura de Santa Rita, mais de 100 vagas, aliás, mais de 150 vagas para contratação imediata, então os detalhes daqui a pouquinho. Fica aí que eu volto já. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade, preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir, na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Pega o seu lixinho, não deixe uma levar. Na areia tudo limpo, é só você colaborar, viu? Isso vale pro turista e também para o local. Praia limpa, conservada, é muito mais legal. Ô praia viva, o recado é pra geral. Vamos manter limpo nosso belo litoral. Praia Viva, juntos pelo nosso litoral. Apoio Bet Nacional. Profetize na Bet do Brasil. Unimed João Pessoa. O plano de saúde dos paraibanos. Realização TV Cabo Branco. De mãos dadas com você. Sabe qual o melhor acessório para esse verão? O sorriso. Na Estação Sorriso da Oral Unique, você tem os melhores tratamentos odontológicos da região. Renove seu sorriso com os implantes dentários e aproveite tudo que esse verão pode te proporcionar. Mastigação confortável com dentes fixos e duradouros é na Estação Sorriso da Oral Unique. Oral Unique, a sua clínica odontológica. Agende agora, 981237030. Que João Pessoa você quer para o futuro? Somos a capital que mais cresce no Nordeste e é por isso que o plano diretor, a ocupação do solo, o zoneamento, tudo isso passa pela Câmara. Fiscalização passa por aqui. Emendas impositivas, metas de investimento também. Essa é a cidade que a gente quer. É por isso que o futuro de João Pessoa passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo.
CBN Cotidiano. 4h18. Atenção, estudante. O prazo para o cadastramento obrigatório dos candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2025, foi prorrogado até hoje. Agora corre, que é daqui a pouco, tá? 5 da tarde, para garantir a vaga na instituição. Além disso, a UFPB também estendeu o prazo para a correção de documentos das inscrições não aceitas. Os candidatos nessa situação podem fazer a correção entre meia-noite de amanhã e 5 da tarde da próxima quarta-feira, 5 de fevereiro. O resultado final do processo ficou para 6 de fevereiro. Essa é uma etapa fundamental para confirmar a matrícula, por isso é essencial que os aprovados fiquem atentos às novas datas e realizem a etapa dentro do prazo. Os detalhes e a documentação necessária estão disponíveis no site oficial prg.ufpb.br. E a semana começa com oportunidades de trabalho em Santa Rita, vagas na área da educação. Mabel Pontes está com a gente para detalhar tudo isso. Oi, Mabel, boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos nossos ouvintes. Pois é, a Prefeitura de Santa Rita abriu um processo seletivo com 160 vagas para contratação imediata. Os cargos ofertados exigem um ensino médio completo e têm remuneração de R$ 1.650. A seleção tem vagas disponíveis para o cargo de monitor de educação especial e assistente de sala. E como dito anteriormente, além das vagas para contratação imediata, também existem 240 vagas para cadastro reserva. Os dois cargos possuem 40 horas semanais de trabalho e vale lembrar que, para se inscrever, os candidatos precisam ter um ensino médio completo e pelo menos 18 anos. As inscrições vão estar abertas entre os dias 5 e 7 de fevereiro, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 horas às 4 da tarde, na Secretaria Municipal de Educação de Santa Rita. Outras informações sobre o processo seletivo, a documentação necessária para a inscrição e detalhes sobre as etapas dessa seleção, você encontra lá no G1 da Paraíba, tudo completo e detalhado. Obrigada, Mabel. Boa tarde para você. Agora, 4h20. E falando em oportunidade, os concurseiros têm usado cada vez mais uma nova aliada no processo de preparação para as provas, e é a inteligência artificial. Ela já está presente no universo dos concurseiros, mas quais as possibilidades que essa tecnologia traz, hein? Nem todo mundo sabe. Maiara Medeiros explica pra gente. Oi, Maiara. Oi, Carla. São várias ferramentas que podem ser utilizadas para quem está estudando aí, se preparando para o concurso público e para qualquer outro tipo de prova, né, que esteja participando de algum tipo de processo seletivo. Essas ferramentas ajudam muito nesse processo porque elas conseguem construir, por exemplo, simulados, né, para que a pessoa possa responder. Você consegue conversar com essas ferramentas para saber se alguma questão está correta, está errada, fazer correções também, criar mapas mentais, criar resumos, né? Tudo isso ajuda a otimizar o tempo, né? Você consegue estudar mais, absorver mais conteúdo em menos tempo, que é exatamente o que um concurseiro aí que está na luta contra o tempo precisa, né? E a gente conversou com uma dessas pessoas, que é a Andreane da Silva. Há 5 anos, mais ou menos, aí, ela sonha com a aprovação do concurso público da Escola de Sargento das Armas. E aí ela sonha, obviamente, se prepara também, né? Porque é uma concorrência altíssima. E aí, ao longo desse tempo, ela experimentou diversos métodos de estudo, mas agora conta com um reforço extra, que é justamente o da inteligência artificial, que se tornou uma aliada na organização dos conteúdos, na correção de redações também, ela tem usado para isso, e na resolução de questões. Eu utilizo o ChatGPT, que é uma peça aí fundamental para os meus estudos. Além disso, utilizo algumas ferramentas, como por exemplo o Canvas, que ele contém hoje texto mágico, né, que é uma forma de utilizar a IA, que me ajuda a fazer como por exemplo planilhas, post-its com alguns lembretes, e aí isso facilita ainda mais. O que eu demorava aí 4, 5 horas para realizar ou pesquisar, hoje eu realizo em 1 hora, em 30 minutos ou até menos do que isso, para ter um estudo eficaz.
Pois é, para quem é concurseiro, né, essas ferramentas de inteligência artificial podem sim ajudar na otimização do tempo e na compreensão de conteúdos, principalmente os mais complexos, né, ajuda ali a interpretar muitos desses conteúdos. Muitas delas, a exemplo do próprio ChatGPT, oferecem versões gratuitas, né, as pessoas podem utilizar aí à vontade. Só que aí esse uso precisa ser feito de forma estratégica. A gente conversou com a especialista em concurso público e também professora de Direito Constitucional, a Ceres Rabelo, e ela explica que o sucesso no uso da inteligência artificial depende da forma como o candidato interage com a tecnologia. Como a gente consegue fazer o uso da inteligência sem atrapalhar a absorção real? Isso aí vai depender única e exclusivamente do candidato. O candidato a concurso público, ao Enem, por exemplo, ele tem que realmente se abster das distrações externas e focar, de fato, na sua aprovação. A gente sabe que é extremamente concorrido o mercado de trabalho, é uma selvageria, tá? Assim como a concorrência para concursos públicos. Então, ele tem que se abster de fatores externos ao máximo, tá? E utilizar tudo de bom que essas tecnologias têm a oferecer. Principalmente pesquisa de significado, sinonímia, isso é muito bom, muito importante, tá? Inclusive para outras profissões. Pois é, a inteligência artificial responde a comandos, só que aí para que ela funcione plenamente é necessário ter essa familiaridade com a plataforma. Teve uma situação bem interessante aqui no Brasil em que a inteligência artificial ela criou uma jurisprudência, criou uma sentença de um processo e o juiz conseguiu invalidar porque ela criou exemplos fictícios que não existem. Então ela é muito capaz, mas você tem que ter cuidado. Pois é, para o estudante ou o candidato, né, que entendeu aí a inteligência artificial como um auxílio para estudar mais em menos tempo e não como criador de conteúdo ali sem intervenção humana, né, e sem esse nosso crivo, sem esse nosso olhar em cima do que a plataforma gerou, obviamente o céu é o limite. E a Andreane da Silva, né, a concurseira que a gente conversou, que ouvimos no início dessa matéria, fala sobre isso também. Além de ser motivador, prático, me auxilia ainda mais a ter aí êxitos e boas notas, graças a Deus, e a IA, que está aí revolucionando em todas as áreas. Pois é, Carla, quando ela fala dessa questão da interação com a plataforma, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente gera um comando, por exemplo, ChatGPT, a gente gera ali um comando para a plataforma, a gente diz o que a gente está precisando, ela gera para a gente, e a gente tem que ter o olhar sobre aquele material que foi gerado. E você tem que ir treinando a plataforma, né? Chegou um momento que ela entende exatamente o que você precisa. É um adestramento, né, literalmente. É literalmente um adestramento, né? Quando você passa a usar na rotina, porque sempre que a gente fala em inteligência artificial, a gente faz a associação com algo negativo, né? Como se fosse algo que estivesse roubando a presença humana, ou como se fosse algo que a gente não pudesse confiar, mas não é bem assim. Ameaçador. Ameaçador, e não é dessa forma, né? Em toda profissão, inclusive, a inteligência artificial ela pode ajudar de diversas maneiras. Quando a gente fala nesse auxílio para os estudos, é muito importante. Porque a gente pode jogar algum link, algum texto maior ali dentro da plataforma, dentro da ferramenta, e ele pode otimizar o tempo para a gente, gerar um resumo, gerar um mapa mental do que é que a gente realmente precisa observar e levar em consideração dentro daquele texto. Então, são facilitadores, só que, obviamente, a gente precisa treinar a plataforma e dar uma olhada geral nesse conteúdo para ver se de fato está do jeito que você precisa. Se não tiver, corrigir a plataforma. Nesse trecho precisa ser assim e assim. E ela faz a correção e vai entendendo a forma correta de entregar o conteúdo para você. Vai ficando mais inteligente, embora artificialmente, né, Maia? Vai ficando, exatamente. E aí é uma prova, né, de que até para que a inteligência artificial funcione plenamente, precisa o tempo todo da intervenção humana. Isso. Nesse processo. Não dá para aceitar como verdade absoluta, né? Você tem que botar o olho no que aquilo está te entregando. Exatamente. Porque, no fim das contas, se você vai repassar aquilo, é responsabilidade sua. Totalmente. Né? Então, é preciso estar de olho, gente. É isso. É o básico, né? É o básico. Estar de olho, pois corrigir quando necessário e usar a parte boa, que é esse auxílio todo que é inegável. E a gente ainda está descobrindo de tantas maneiras, né? Pois é, Carla. Até nessa questão, quando a gente fala aqui em concurso público, nessa questão de filtrar
sei lá, você escolher um assunto em específico e pedir um filtro das principais questões que foram aplicadas ali nas principais provas, principais concursos públicos do país nos últimos 3 anos, por exemplo. Ele fornece essas informações para você, né? Então você otimiza o seu tempo, ao invés de estar procurando um por um, fazendo esse filtro ali. O importante é a pergunta, né, Mayara? O importante é saber modo. É isso. É saber perguntar e saber corrigir. Também. Obrigada, Mayara. Obrigada, até mais. Até mais. Pois é, e os locais de prova do concurso da Universidade Federal da Paraíba foram divulgados hoje. As provas objetivas serão aplicadas no próximo domingo. São 116 vagas para cargos técnico-administrativos de níveis médio e superior, com salários que podem passar de R$ 4.500. Os candidatos aprovados podem trabalhar em qualquer unidade da UFPB, nos municípios de Areia, Bananeiras, João Pessoa, Santa Rita, Mamanguape e Rio Tinto, de acordo com a necessidade da instituição. Para conferir o local de prova, o candidato deve acessar o portal da banca organizadora, concursos.ibfc.org.br. 4h28, intervalo e a gente volta já já. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês é uma das prioridades da aprovação do governo no Congresso Nacional em 2025. Na semana passada, o presidente Lula disse que faltam apenas alguns ajustes para encaminhar a proposta ao Legislativo. Padilha também disse que a aprovação de pautas da educação, de combate e prevenção às mudanças climáticas e de restrições às redes sociais também estão na lista de prioridades. Professores da educação básica de todo o país terão direito a um desconto de 15% em reservas em hotéis. O benefício é resultado de uma ação dos Ministérios da Educação e do Turismo em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Os descontos estarão disponíveis entre o dia 1º de março de 2025 e 31 de março de 2026. As reservas deverão ser feitas até 31 de dezembro deste ano. Os estabelecimentos devem estar entre os 41 mil associados à entidade. O volume do rio Tietê, em Salto, no interior de São Paulo, está 5 vezes acima do nível considerado normal. Segundo a Defesa Civil, a vazão do rio bateu 1.000 metros cúbicos por segundo hoje. Sem chuva, o índice fica entre 200 e 300 metros cúbicos por segundo. O órgão colocou a cidade em alerta após os temporais que atingiram a região. O complexo turístico do município foi fechado por causa do risco de inundação. O ex-jogador Lima morreu hoje aos 83 anos. Ele estava internado havia um mês em razão de problemas nos rins e no coração. Lima foi bicampeão mundial com o Santos em 1962 e 1963. O clube decretou luto oficial de 7 dias por causa da morte do ídolo. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN, a rádio que toca notícia. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. 4h33. Momento do Esporte. Boa tarde, Carla. Boa tarde ao Tiago e a você, nosso ouvinte do CBN Cotidiano, chegando para a gente fazer, como sempre, aquele nosso resuminho maroto de tudo que mais importante acontece no esporte paraibano. E vou dizer, o fim de semanazinho movimentado, viu? Porque tivemos aí 4 partidas do Campeonato Paraibano, 2 no sábado e 2 no domingo. E para fechar, teremos uma hoje ainda. Mas vamos falar do que já aconteceu. Porque no sábado, o Campinense venceu o Nacional de Patos por 2-1. No mesmo horário, um pouquinho mais tarde, na verdade, o Souza também venceu, mas o Pombal e por um placar de 1-0. No domingo, tivemos aí o que eu digo ser o confronto mais aguardado da rodada, porque era um clássico, e não só um clássico qualquer, era o clássico tradição entre 13 e Botafogo da Paraíba, que terminou com vitória do time mandante. O 13 venceu por 2-1. E com um senhor gol nessa partida que eu vou te contar, viu? Dione, de falta, meteu um golaço e fez o 2-0 para o 13. No final da partida, o Botafogo ainda diminuiu com o Falcão. No domingo, tivemos também um confronto na capital paraibana, Alto Esporte e Sport de Patos. E terminou com vitória dos visitantes. O Sport de Patos venceu o Alto Esporte em um jogo bastante movimentado, um 3-2 para o Patinho, o terror do sertão. E hoje, segunda-feira, teremos aí o fechamento da rodada do Campeonato Paraibano, a 6ª rodada, com Serra Branca e Picuiense em campo no estádio Amigão, em Campina Grande, jogo que você acompanha pelo GE Paraíba. Inclusive, eu não estou aqui presencialmente porque estou nos comentários desse jogão que fecha aí a 6ª rodada do Campeonato Paraibano. E só fazendo um adendo já para amanhã, porque teremos Souza em campo pela Copa do Nordeste. É o Dino que viaja até Salvador para enfrentar o Vitória da Bahia no estádio Barradão. Partida válida aí pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. E é isso, Carla. Esse foi o nosso resuminho maroto de hoje, com tudo que mais importante aconteceu no fim de semana dos resultados do Campeonato Paraibano. Amanhã estou de volta, se Deus quiser. É isso, Paulo Lira com as notícias do esporte. Agora 4h35, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. CBN Cotidiano. Ei, tá calor por aí? Tá maior solzão? Então vem de Geladinho. Há 1 ano ele chegou para trazer mais conforto ao transporte coletivo de João Pessoa. Com ônibus equipados com ar-condicionado e Wi-Fi gratuito, cada viagem é uma pausa no calorão e uma conexão com o que você precisa. Geladinho é mais do que transporte, é qualidade de vida no seu dia a dia. E o melhor, tem Geladinho em vários bairros para você aproveitar. Você e Geladinho, nossa melhor companhia. Cintur João Pessoa. Estão abertos os editais de transferência e ingressos de graduados e com nota do Enem para a Medicina da FAMENE, a mais completa e renomada faculdade de ensino médico da Paraíba. Acesse famene.com.br e inscreva-se. A FAMENE possui hospital conveniado exclusivo, 2 centros de saúde próprios, além de 10 programas de residências médicas e especializações. Escolha pela excelência. Escolha a FAMENE. Que João Pessoa você quer para o futuro? Somos a capital que mais cresce no Nordeste e é por isso que o plano diretor, a ocupação do solo, o zoneamento, tudo isso passa pela Câmara. Fiscalização passa por aqui. Emendas impositivas, metas de investimento também. Essa é a cidade que a gente quer. É por isso que o futuro de João Pessoa passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Leite em pó Tiguinho é muito bom, é gostoso de verdade. Que delícia! Um bolo com café quentinho, leite Tiguinho é saboroso, nutritivo, é qualidade. Leite Tiguinho todo mundo já conhece, é feito com
sabor e saúde para a sua família. Leite Tiguinho. Se joga, se joga, se joga! Se joga no verão com São Brás. É bom demais! Se joga no verão com São Brás. Se joga, se joga! Tem pipos vitaminado, tem escruxe torraditos. E pra completar o time a gente vai de Brasitos. Verão com São Brás, tudo fica mais gostoso. É sabor e diversão na maior vibração. Se joga no verão com São Brás. É bom demais! Se joga no verão com São Brás. CBN Cotidiano. 4 horas e 38 minutos. A tarde em Brasília é marcada pela abertura do ano legislativo. O presidente da Câmara, o paraibano Hugo Mota, já está no Congresso para o momento que marca o início dos trabalhos. Fernanda Duarte, nossa correspondente em Brasília, traz informações agora ao vivo. Oi, Fernanda, boa tarde para você. Boa tarde, Carla Visani, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, João Pessoa, em toda a Paraíba. Isso mesmo, os trabalhos legislativos já foram iniciados aqui na Câmara dos Deputados. O horário, que estava previsto por volta das 16 horas, foi respeitado pelas autoridades. Inicialmente, houve a revista às tropas por parte de Hugo Mota, presidente da Câmara, e também de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eles que estavam acompanhados pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, representando o presidente Lula, e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Logo após essa revista às tropas, as autoridades subiram pela rampa do Congresso Nacional, passaram pelo tapete vermelho no Salão Verde, entraram no plenário Ulisses Guimarães e já cantaram o hino nacional, marcando assim o início dos trabalhos legislativos. Agora, nessa sessão do Congresso Nacional, comandada pelo senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, fica firmado o início do ano legislativo. Hoje, Hugo já teve uma série de agendas, entre elas uma reunião com o presidente Lula e também com Davi Alcolumbre, além de representantes do governo. Logo depois disso, ele foi para Belo Horizonte, onde participou do velório do ex-governador Newton Cardoso, participou também da abertura dos trabalhos do Judiciário no Supremo Tribunal Federal, e agora está aqui na Câmara dos Deputados para a abertura do ano legislativo. A partir de amanhã, os trabalhos já começam a se voltar para a escolha dos presidentes das comissões e os debates em torno das pautas para 2025. Volto com vocês. Obrigada, Fernanda Duarte, nossa correspondente direto de Brasília, falando sobre o início dos trabalhos legislativos. Agora 4 horas e 40 minutos. Mercado de Trabalho, com Fábio Ferreira. A frase "venda o benefício, não o produto" é um clichê, mas funciona, né? E mesmo assim, muitas empresas e profissionais ignoram ou simplesmente não sabem como fazer isso do jeito certo. Esse erro, né, faz perder clientes e dinheiro. Nossa pauta de hoje, no alfabeto mercadológico, para vender mais, a regra é o B vem antes do C. Fábio Ferreira, boa tarde para você. Boa tarde, Rimou, Carla. né? Rimou, né? Explica para a gente o que é essa regra simples e prática do alfabeto mercadológico, que diz que o B vem antes do C e que pode fazer o cliente comprar mais. Bora lá. O B vem antes do C, Carla, porque deve-se vender sempre, fazer com que o cliente compre sempre o benefício e não a característica. Quem trabalha o foco na característica não vende tanto quanto quem faz o cliente perceber o benefício. Porque em marketing, o que é que a gente faz? A gente trabalha exatamente o processo de fazer com que o cliente deseje e necessite o produto, o serviço, a empresa, aquela marca em si. Então, nessa perspectiva, o que a gente trabalha nessa linha de linguagem ou de comunicação são os 3 canais de comunicação humana, que é o visual, o sinestésico e o auditivo. Eu vou dizer uma frase aqui e você vai lembrar como isso tem um impacto interessante. Tomou, a dor sumiu. Então, a gente já sabe o que é que vem na cabeça, né? Amo muito tudo isso. Então, são frases trabalhadas exatamente com essa perspectiva. Agora, essa daqui tem décadas e as pessoas não esquecem, com certeza. Leite condensado, caramelizado, coberto com flocos crocantes. Então, isso é a linguagem exatamente... E o delicioso chocolate. E, ó, tá vendo? Então, eu acredito que também os ouvintes tiveram aí exatamente em mente. Então, vem a visão daquele produto, vem
A audição de ouvir aquele produto de forma geral e as partes sinestésicas. É isso que a gente tem que trabalhar. O B tem que vir sempre antes do C, ou seja, o benefício tem que vir antes da característica em si. Bora fazer exemplos práticos aí para os nossos ouvintes já aplicarem nos negócios, né? Produtos, serviços, negociação e o que mais for possível. Exato. Bora lá. Então a gente tem algumas frases que a gente pode trabalhar. Por exemplo, faça uma tatuagem. Por que não trocar essa frase para trabalhar exatamente o benefício? Marque na sua pele aquilo que marcou a sua vida e é a sua história. Então, veja, isso já chama atenção. Como assim, marcar na pele que marcou a vida, a história? Faça uma limpeza de pele. Por que não? Sinta a leveza de uma pele renovada. São formas de melhorar, né? O conceito. Isso. Mas o que é que acontece aqui? Todo ser humano, quando ele se comunica, de modo geral, ele tem que criar na cabeça uma imagem. E quando ele comunica para alguém, aquela pessoa também cria uma imagem, automaticamente. Então, a comunicação é muito boa por isso, porque ela faz com que, quando você domina essa técnica, você faça com que o outro veja o que você quer ver. Então, deixa eu te dar um exemplo para a gente ficar nessa perspectiva. Se eu disser, Carla, a gente precisa trabalhar o verde da maneira adequada. Você vê o verde do seu jeito, e eu disse o verde do meu jeito. No final, a gente não consegue chegar no verde. Mas se eu te disser assim, com sinestesia e com a parte visual, trabalhando a parte auditiva, você vai entender. Carla, a gente precisa trabalhar o verde da cor da bandeira do Brasil. Matou. Você vai trabalhar exatamente o mesmo verde que eu, você vai chegar no mesmo objetivo. Então, esse tipo de linguagem em vendas faz com que o cliente também tenha a mesma perspectiva que eu quero que ele tenha. Mas eu tenho que trabalhar o benefício e não a característica do produto em si. Então, um outro exemplo poderia ser, olha, agende seu corte de cabelo. Descubra o poder de um look que fala por você. Arrasou, né? Então, são vários exemplos que a gente pode trabalhar, mas o B vem antes do C exatamente por essa perspectiva. O benefício tem que vir à frente, para que eu possa trabalhar exatamente a linguagem visual, sinestésica e auditiva. Entendi. Mais algum exemplo para nós, antes da gente chegar na dica extra? Pode ser. Resolva os seus problemas jurídicos. Isso aqui são, assim, os advogados trabalham muito com essa linha em si. E poderia ser, durma tranquilo sabendo que a sua causa está sendo bem cuidada com o processo certo. Muito bem. E em relação às finanças, que também tem, né? Bastante. Algumas pessoas colocam lá, né, no Instagram, o pessoal que trabalha com inteligência financeira, trabalha com essa perspectiva e coloca assim, organize suas finanças. Na verdade, qualquer pessoa pode organizar, mas se você colocar assim, encontre um jeito certo do seu dinheiro trabalhar por você e render. Causa curiosidade. Convenceu. A gente trabalha aqui, Carla, porque a gente não tem tanto tempo para falar, né? Mas são vários gatilhos mentais e estratégias de marketing que essa comunicação, quando bem trabalhada, faz com que o cliente tenha, no mínimo, o desejo do call to action, ou seja, a chamada para ação. Que ele haja de alguma maneira. E é poderoso quando, além desse desejo aí, vem a sensação de segurança, né? Porque em alguns desses exemplos que você deu, também vinha junto, você está passando uma sensação de segurança para a pessoa, né? De credibilidade. Porque é exatamente o gatilho da credibilidade. Veja, se você diz assim, pessoal, eu não quero que você confie em mim, porque eu tenho mestrado em jornalismo, porque eu tenho 30 anos de televisão apresentando na Globo e porque eu viajei o mundo sendo, de modo geral, exatamente aquele repórter que fazia... Veja, eu estou colocando credibilidade. Eu não quero que você confie em mim por causa disso. Mas eu já disse que é isso. Mas eu já disse que é isso. Mas se eu disser assim, confie em mim, que eu tenho experiência, é aquela mesma coisa, né? Não tem o mesmo apelo. Não, a garantia sou Joe, não faz sentido, né? Dica extra, qual a de hoje? A dica extra é sempre que for fazer algum tipo de texto, comunicado, vendas, com alguém que você estiver negociando, é você sempre lembrar. Internaliza isso. O B vem antes do C. Tá bem. O B vem simples, antes né? do C. Nem é difícil, né? Dá para guardar. O B vem antes do C. Fábio Ferreira, obrigada. Ótima tarde, ótima semana para você também. Pra gente, Carla. Até a próxima. Valeu. 4h46, intervalo e a gente volta já. CBN Cotidiano. Sabe o que significa fazer o Enem e não se inscrever no FIES? A brasileira segue na frente, está muito à frente das adversárias, vai cruzar a linha de chegada, vai vencer, vai vencer, vai vencer! Ela parou a poucos metros da linha de chegada. O que será que aconteceu? Seria como uma atleta desistir a poucos metros da linha de chegada. Não jogue seu esforço fora.
Use a sua nota do Enem no FIES para financiar seu curso superior em uma instituição privada. As inscrições do FIES vão de 4 a 7 de fevereiro, em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Construa seu futuro com fundamentos cristãos e excelência acadêmica. Venha estudar na Faculdade Internacional Cidade Viva. Assumimos um compromisso com toda João Pessoa. Promover excelência no ensino com um projeto arrojado, um corpo docente altamente qualificado, excelente infraestrutura e cursos com nota máxima no MEC. Inscrições abertas para as graduações em Teologia e Direito. Consulte nosso programa de bolsas. Acesse agora ficv.edu.br. Há mais de 27 anos, a Sampaio Odontologia transforma vidas através do sorriso. Com mais de 30 mil pacientes reabilitados, combinamos tecnologia e atendimento personalizado para cuidar de você. Agora em novo endereço, em Tambauzinho, Rua Manuel Paulino Júnior, 290. Agende agora mesmo sua consulta pelo 98743-5404. 2025 vai ser o ano das grandes conquistas. E a Tele tem as soluções que sua empresa precisa para crescer e vender mais. Internet de alta capacidade, telefonia de alta performance, redes privadas, soluções em nuvem e cibersegurança para sua melhor proteção. Ligue já ou chame no Zap 0800 731 2020 e fale com um dos nossos gerentes. Tele é de fibra, é da Paraíba. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. CBN Cotidiano. 4h50. Chegou fevereiro e aqui em João Pessoa é o mês em que acontecem as festas do pré-carnaval. Os principais blocos da capital ganham as ruas a partir do dia 14. Esse período é de muita festa, mas não pode ser de irresponsabilidade. Alguns cuidados são importantes para evitar doenças como a herpes e candidíase. Herbert Araújo tem as informações. Fevereiro, verão, carnaval. E o que isso tem a ver com a saúde da boca? Muita coisa. A odontóloga e doutora em diagnóstico Gilca Sampaio diz que é necessário ter cuidado com comidas e bebidas. Acho que a gente tem que pensar na imunidade de uma forma geral, certo? Então, acredito que uma boa alimentação, hidratação, então muita água, muito suco, evitar o excesso de bebida alcoólica, evitar as bebidas ácidas, porque elas causam algumas alterações também na microbiota, no meio bucal, e pensar principalmente nos hábitos, bons hábitos de higiene, escovação, uso do fio dental. Outro problema são as doenças contagiosas. É o caso da candidíase oral e da mononucleose, conhecida como a doença do beijo. Ela cita também o herpes labial. A gente também tem que pensar que é um compartilhamento de talheres, de copos. A gente está aí num tempo do cigarro eletrônico, né, do vape. Muitas doenças bucais, elas são transmitidas através da saliva, dessa contaminação direta. Outra coisa, o excesso de sol, ele pode fazer com que alguns vírus que ele está assim quietinho, dormindo no organismo, ele seja ativado, que é no caso do herpes simples, né? O herpes vírus, aquele que forma umas bolinhas no lábio, depois elas vão se unindo.
e forma depois uma casquinha. Aquelas lesões, nesse estágio, elas são extremamente contaminantes. Então, o beijo na boca em pessoas com lesões ativas podem levar à transmissão. Reportagem Herbert Araújo. Agora 4h52. Tá na moda, com Adriana Cavalcante. A gente acabou de falar de saúde bucal, né? Aí com a boca em dia, com a saúde em dia, um batonzão vermelho, hein? Dá super Adriana certo, Cavalcante, né? Aliás, boa tarde para você. Boa tarde, eu acho que só dá certo se tiver com a saúde bucal. Tem que ser, né? Por favor. Batonzão, boca tudo, olho nada. Como é que é isso? Tendência lá dos inícios dos anos 2000, né? Isso. O batom vermelho, ele tá em alta, daqui a pouco as pessoas preferem o nude, tem a tendência do nude. Dia desses a gente falou aqui que no desfile, na premiação, na indicação, né, do Globo de Ouro, estava uma tendência das atrizes todas usarem a pele natural, inclusive com pouquíssima maquiagem. Mas aí teve a semana de moda, agora em Paris, e a Dior, especialmente, veio com várias modelos com aquele bocão vermelho, no conceito de boca tudo, olho nada. E aí a gente já enxerga que o vermelho é tendência, né, para essa estação e para as próximas também. Mas como usar o batom vermelho? Tem gente que tem assim um certo receio de usar, acha que não é conveniente ou que não fica muito bem. E eu digo a você, para todo mundo tem um batom vermelho. Nossa, como descobrir? Para todo mundo tem um batom vermelho. Porque tem gente que não quer usar por conta de que acha que vai chamar a atenção demais, mas aí você pode equilibrar justamente com menos informação na maquiagem. Tem gente que não quer usar porque acha que vai marcar alguns traços, né, na boca. E aí você pode usar alguns artifícios, como, por exemplo, um delineador, ou usar alguns tipos específicos de batom, como o lip balm, o lip tint, entendeu? Que traz um vermelho, mas não é aquele vermelho marcadão. Então, se você quer usar o vermelho, acompanhe aqui com a gente alguns motivos para apostar nesse bocão agora nos próximos dias. Inclusive, eu vim com batom vermelho. Tá, né? e com batomzão vermelho. Quem está acompanhando a gente com imagem também na internet, sorrisão. Batomzão do vermelho CBN, né? Então, primeiramente, o vermelho ele é capaz de levantar a autoestima de qualquer mulher. Eu acredito nisso. A gente coloca um batom vermelho e a gente já acende, né? O vermelho, ele acende a nossa pessoa, o nosso viver, né? Já dá aquela força. Outro ponto positivo do batom vermelho é que ele vai bem de dia e vai bem à noite, fazendo com que o look da gente fique mais elegante, mais ousado também. Não fica sexy demais, certo? É um conjunto de características que faz com que a gente fique sexy. Porque algumas pessoas também ficam com receio disso, né? Por isso que ele pode ser usado de dia também tranquilamente. Eu estou de vermelho aqui e eu não estou com essa vibe. Não está sensualizando. Assim. Não estou sensualizando aqui na CBN, né? Além disso, ele é fácil de encontrar no mercado. Ele é disponível em diversas formas. Assim, quando a gente fala em batom, a primeira cor que vem na cabeça é batom vermelho, né? E aí você encontra o batom em bala, que é esse que a gente desenrosca assim, né? Que a gente gira pra lá, gira pra cá. O batom líquido. Aí tem o batom tipo mate, que é aquele mais sequinho. O batom com brilho, né? O feito gloss. Então, tem muitas possibilidades. Além disso, o batom, ele representa, o vermelho principalmente, ele representa o feminino. Você sabia que tem até o dia do batom? Não sabia. Pois é, dia 29 de julho, por coincidência, é o dia do aniversário da minha filha. Para fazer as minhas pesquisas. Ela gosta de batom? Ela, por enquanto, não gosta, porque ela ainda está naquela fase da adolescência, assim, mas ela vai gostar, com certeza. Ótimo. Vai. Ela vai gostar, chegar, né? O dia. Chegará lá. E aí, dia 29 de julho é o dia do batom. Para a gente ter ideia de como é um item importante de maquiagem. O batom também, ele faz parte da história, né? O batom já foi símbolo de rebeldia, como, por exemplo, no movimento das sufragistas, em Nova York, 1912, certo? Em que as mulheres reivindicavam o direito a voto, e aí todas, né, decidiram usar batom vermelho, que era justamente essa marca, né, essa identidade do movimento, era o batom vermelho. Então, ele também representa o feminino. Além disso, também o batom, ele é democrático. Como eu falei antes, ele é para todas as mulheres, independente da idade, da cor da pele, do cabelo, da paleta.
né? Então, você com certeza, se você quiser, você vai encontrar seu batom vermelho. Cada um tem lá um vermelho para chamar de seu. Tem sim, com certeza. Tem. E assim, mesmo que você assim ache que não, mas tem. Se você quiser mesmo usar, você vai encontrar um batom vermelho que fique bem em você. Porque, como eu disse, não precisa ser um batom que marque muito. Pode ser uma pitada de vermelho, mas você vai estar com o vermelho que você está querendo. Tem aquele vermelho, nem sei se chama tem isso, paixão. Sangue, tem vários nomes, né? Tem um vermelho sangue, tem um vermelho cereja, tem um tipo assim, maçã escuro, tipo um maçã da brilhoso, tem mais sequinho, mais mate. Sequinho. Exato. Então, e tem aqueles mais fechados, né? Tem os bem que fechados. Eu acho que são os mais sofisticados. Um cor de vinho, assim, né? Que são bem sofisticados. Tem os para as paletas quentes e para as frias também, né? Por mais que a gente possa equilibrar. E assim, o vermelho, ele chama a atenção para a boca, né? As pessoas passam a prestar atenção no que você está falando. Ele tem um encantamento, né? Agora, se você quer sair, por exemplo, vou para um date, e aí, quem sabe vai rolar um beijo. Eu tô pensando, eu gostaria tanto de usar um batom vermelho, mas eu não sei se vai ser complicado lá na hora, né? Existem batons que são específicos para não transferir. E aí eu trouxe essa questão do beijo, mas também tá valendo para o carnaval, né? E tudo mais. Às vezes você vai para uma festa e você não quer ficar retocando o batom, nem quer que ele saia e fica aquela coisa... A gente bebe, come, às vezes, né? Tem uns batons que tem uma tecnologia, né, específica para não transferir. Então, são batons que não transferem. Se você... foi esse o seu objetivo, você pesquisa, tem algumas marcas que fazem esse tipo de batom. Também tem aquela dica, assim, eu não faço maquiagem, mas, né, eu gosto. E aí eu sei que, por exemplo, você selar os lábios com pó. Você bota o batom, você sela com pó e você reaplica. Ele tem uma durabilidade maior. Sim, já ouvi isso tem também. aquela dica também de você tirar o excesso do produto com um papelzinho, né, com um guardanapo, alguma coisa assim, porque aí também fica menos produto para transferir. E lembrar de hidratar os lábios, cuidar dos lábios, porque como qualquer outra parte do corpo, né, precisa de cuidados. E lábios hidratados, eles realmente retêm melhor o produto, né? Exatamente. Estou aqui com o nosso amigo Fábio Ferreira, que acabou de falar de mercado de trabalho, e ele está dizendo, o batom sempre é necessário na bolsa e na boca das mulheres. Mas qual é aquele batom que deve faltar na bolsa das mulheres? O que não se deve usar? Tem esse, Adriana? Tem, aquele de má qualidade. Olha, às vezes você encontra qualquer produto por aí que tem alguns elementos de metais pesados, né, na sua composição. Tem que ter muito cuidado. E a gente tem que ter cuidado com isso. Comprar produtos que têm aprovação, né, dos órgãos de fiscalização, para a gente não estar passando na nossa pele um produto que vai nos prejudicar. Tem muitos, assim, quando é barato demais, a gente desconfia. Lógico que a gente vai atrás da promoção, porém, tem que prestar atenção nisso também, né? E tem prazo de validade também, né? Tem que observar isso. Tem prazo de validade, sim. Toda maquiagem tem prazo de validade, a gente deve observar, né? Se tivesse, às vezes ele passa por algum intempérie, vamos dizer assim, tipo, ficou na bolsa de maquiagem no sol, ou, entendeu? Alguma coisa desse tipo, o produto ele não é feito para passar por essa situação. Então, prestar atenção se ele está incomodando, se está ardendo, se for um lápis de olho, um rímel, se está ardendo no olho, um batom se está incomodando, pinicando. Então, prestar atenção nisso também. E essa história de boca tudo, olho nada. Mas esse olho nada significa que a gente não vai fazer um olho, né, com muita sombra, você com não muito vai carregar, contraste. Você não vai carregar. Mas dá para passar um lapisinho, né, um rímelzinho. Dá, sim, dá. Você faz a pele, você trata a pele, hidrata, né, e você faz a pele, você coloca um rímel, você pode colocar um do gatinho de leve, mas sabendo que a protagonista daquela sua make é a boca. É a boca. Se não quiser que ela apareça, nem vá atrás do batom vermelho, mas assim, né? Quem quiser também colocar alguns itens no olho, tudo bem. Aí você também é adepta do boca tudo, olho tudo e, né, vai estar tudo bem também. Não tem problema, não. É a tendência, mas segue quem quer, né? Muito bem. E para quem vai apostar no batom vermelho, vai escolher, tem alguma última dica no sentido de, esse formato tal é mais indicado se você é assim, ou assado ou não? Qualquer mulher pode usar qualquer formato de batom, ou tem essas indicações, tipo, um batom mate, ele ainda é bom para, por exemplo, uma pele mais madura?
Quando você perguntou, eu ia falar exatamente isso. As peles maduras, elas recebem melhor as maquiagens que trazem mais hidratação. Então, às vezes, quando a gente usa o mate, a gente sente que resseca demais, tanto base quanto batom, entendeu? Então, prestar atenção nisso, como a sua pele reage à maquiagem que você escolheu. E aí você muda, né? É isso. Adriana Cavalcante, muito obrigada. Uma excelente semana para você. Um beijão vermelho para todo mundo. Boa. 5h02, terminamos. Tivemos nos trabalhos técnicos Tiago Nunes e na produção Everton Correia. Apresentação